Pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Kizu 11, um fundo aqui de fundos que segue ali o Suno 30. Quero comentar um pouquinho sobre as movimentações do fundo. O fundo segue cauteloso, entretanto ele deve ter aí uma distribuição um pouquinho mais relevante no último mês do semestre. A gente vai olhar o porquê disso. Além disso, vou conversar aqui sobre as outras atualizações do fundo. Então, o fundo aqui pagou 7 centavinhos no último mês, lembrando que é um fundo base 10, e isso dá um yield anualizado de pouco mais de 10,6%. Fundo aqui com bastante cotista, né, mais de 118 mil. Cota patrimonial na casa dos 8,46, cota mercado no fechamento do relatório em 7,87. Esse é o fundo, pessoal, que eu sempre gosto aqui, né, nos fundos que a gente tem para criticar, a gente critica, fundo que tem para elogiar, a gente elogia, tem uma taxa de administração e performance aqui bem competitiva, né? Apenas 0,6 de taxa de administração e sem taxa de performance. Bom, pessoal, esse é um dos fundos que mais vale a leitura aqui, tá? Do cenário macro. Ele traz sempre o cenário macro aqui, né, nacional e internacional. Realmente é uma leitura bem interessante. Para não ficar muito repetitivo os vídeos, vou trazer aqui só a parte que interessa para quem é cotista. Então, ele traz aqui algumas atualizações. Apesar do resultado que o fundo apresentou ter sido ligeiramente superior ao mês anterior e bem em linha com a média do semestre, a nossa gestão, de forma conservadora, optou por continuar distribuindo rendimento em linha com o mês de março, dessa forma acumulando mais resultado que poderá ser distribuído até o final do semestre. Pessoal, uma dúvida, aproveitando que esse vídeo vai ser curto, então para enriquecê-lo, que eu vejo aqui dos investidores iniciantes, é sobre a regra ali da distribuição de 95% dos lucros dentro do semestre. Então, vamos aqui usar um exemplo de R$ 10, tá? Vamos supor que o fundo lucrou R$ 10 durante o semestre todo, tá? Então, durante o semestre todo, o fundo tem que distribuir 95% disso, ou seja, R$ 9,50. Usualmente, os fundos distribuem mensalmente, mas se eventualmente o fundo quiser não distribuir um mês ou não distribuir 5 meses, mas cumprir essa regra no sexto mês, ele pode, tá? Então, nesse exemplo, o fundo tem que distribuir R$ 9,50 dos R$ 10 que ele teve de lucro e pode reter esses 50 centavinhos. Vamos supor que no segundo semestre acontece a mesma coisa. O fundo tinha R$ 10, distribuiu 9,50, reteve mais 50 centavos. Então ele passa a ter R$ 1 de lucro acumulado no ano. E esse lucro que está ali dentro desses 5% que o fundo pode reter, ele pode ser carregado então de um semestre para o outro. Então geralmente eu vejo o pessoal confundindo muito. Esse fundo aqui tem R$ 1,50 acumulado por cota. Ele vai distribuir no final do semestre esse R$ 1,50. Depende. Se esse R$ 1,50 foi gerado dentro do semestre, sim, mas por vezes parte desse valor acumulado, por exemplo, 1,50, ele vem de outros semestres. Então a gestão pode ficar mantendo isso em caixa por N motivos. O fundo de tijolo ele quer manter por uma eventual manutenção, ou ele quer ir acumulando esse capital para fazer uma compra, ou ele está aguardando uma oportunidade, ou ele quer ali ter mais folga para, né, eventualmente distribuir se seu dividendo tiver um problema e ele cair. Então, tem essa diferença. Eu vejo muita gente confundindo, então eu quis aqui explicar para vocês. Seguindo, no fim do mês, o Kizu estava com 96,3% da carteira alocada em FIIs e novamente irá distribuir um rendimento de 7 centavos por cota, que foi divulgado no último dia de abril. O dividendo será pago em 15 de maio e representa um yield de 10,67, como eu já tinha falado. Bom, vamos aqui a mais algumas atualizações. Esse pedaço aqui do relatório é interessante, mas é bem repetitivo. Todos os meses são as mesmas informações, né? Distribuição de cotistas, crescimento de cotistas. Está até em linha aqui, né? O fundo tinha caído um pouquinho, agora está aqui nessa faixa. Bom, marquei aqui na alocação por fundos de investimento MXRF pelo seguinte. Aqui a gente sabe que vai ter uma emissão à vista, né? Então, dependendo do fundo que ele pode fazer algum movimento, dependendo do preço dele, preço médio dele, né? Para poder destravar algum valor. Eu posso até fazer um vídeo sobre isso, né? Sobre arbitragem, pode ser uma flipagem, enfim. Então, eu tenho essa possibilidade. E alguns outros fundos aqui, talvez, né? A gente veja uma emissão no futuro de médio prazo, longo prazo. Então, estou curioso para saber como que a gestão vai atuar nesse momento do mercado de alta, né? Em um mercado de forte ali, emissão,
como que ele vai fazer, se ele simplesmente vai ser passivo, e enfim, fazer a subscrição quando ele achar que de fato ele quer aumentar a porcentagem, ou se ele vai fazer algum tipo de arbitragem, né? Seria interessante aí mais uma estratégia. Bom, DRE, como eles mesmos colocaram ali no começo do vídeo, então em linha, né, com os últimos meses, aqui geralmente nessa faixa de 3.2, 3.3 de lucro líquido, e o fundo segue retendo aqui, né, um pouquinho. Por exemplo, esse mês aqui ele fez esse ajuste na distribuição de 207 mil, e aí o fundo vai retendo mês a mês essa reservinha. Quem sabe aí no último mês o fundo não distribua, no último mês do semestre, 8 centavinhos. Aqui novamente o fundo reitera, né, que a carteira segue bem alocada e com caixa reduzido, e volta a ser beneficiada pela retomada dos números positivos da inflação, fazendo com que os fundos de CRI proporcionem um maior carregamento. Mesmo assim, com eventos de inadimplência que impactaram alguns fundos da carteira, a gestão optou conservadoramente por manter o dividendo de abril, criando colchão para possíveis impactos na carteira. Destacamos que os efeitos na cota patrimonial e nos rendimentos são mitigados pela diversificação do fundo, e a reserva criada poderá ser distribuída até o final do semestre. Pessoal, vídeo rápido, então, basicamente é isso. Não tem muita novidade desse mês do Kizu. Espero que tenham gostado. Se sim, deixa o like, se inscreve. Lembrando, o grupo do Telegram está na descrição. Cada vez crescendo mais, está bem legal o conteúdo por lá. Beleza? Valeu!